Esqueça tudo que você aprendeu até agora sobre substantivo concreto e abstrato e venha comigo aprender de uma vez por todas! Oiê, eu sou a professora Letícia Góes e na aula de hoje eu vou desfazer uma série de equívocos sobre os conceitos que envolvem os substantivos concretos e os substantivos abstratos. Porque muitas vezes nós aprendemos sobre esses tipos de substantivos, mas na hora de resolver exercícios, de resolver questões, de classificar substantivos concretos e substantivos abstratos, nós temos muitas dúvidas. Então, na aula de hoje, eu vou esclarecer essas dúvidas e você não vai ter mais questionamentos. Espero. Com certeza, você já ouviu a seguinte definição: substantivos concretos têm existência própria. E aí vem um aluno e te faz a seguinte pergunta: a escadeira precisa de alguém para existir, não existe sozinha? Não tem existência própria. Ou então, o aluno aprende que os substantivos abstratos não podem ser tocados. E ele vem com o seguinte questionamento: então fogo é abstrato, porque eu não posso tocar nele, eu vou me queimar. Outra afirmação que se ouve por aí é que os substantivos concretos podem ser vistos. E aí o aluno vem e pergunta: professora, então Deus é abstrato porque eu não posso ver? Fada, anjo... E aí? E a última definição incompleta que se vê por aí é que os substantivos abstratos precisam de alguém para sentir. Professora, então só os sentimentos podem ser substantivos abstratos? E não são só os sentimentos que são substantivos abstratos. Encerro por aqui minha participação, muito obrigado. Então, nós vimos aqui uma série de afirmações que podem confundir o aluno na hora de entender a diferença entre substantivos concretos e substantivos abstratos. Então, vamos agora aos conceitos de substantivos concretos e abstratos de forma mais esclarecedora e precisa. Então, primeiro, vamos começar pelos substantivos concretos. Qual é a definição? Os substantivos concretos designam seres reais ou imaginários, pessoas, animais, insetos, plantas, coisas, lugares e seres fantásticos. Então, veja, quando eu digo que os substantivos concretos designam seres, o que eu entendo por ser? Qualquer coisa que exista. Então, vale também para seres inanimados, como objetos. Então, se eu digo, por exemplo, aqui fogo, que está na minha listinha de substantivos concretos, você pode pensar assim: ah, professora, mas fogo não é um ser, né? É um ser inanimado, é uma coisa, é algo que existe. Então, essa é a definição de substantivos concretos. Na minha listinha aqui de exemplos de substantivos concretos, coloquei Letícia, Pedro, aluno, gato, flor, cadeira, fogo, Paraíba, Deus, deuses, fada, anjo, etc. Então, veja que os substantivos concretos designam não apenas coisas que nós podemos tocar, mas também coisas cuja existência é até questionável. Por exemplo, você pode falar assim: nossa, como é que fada pode ser um substantivo concreto se eu nem sei se existe? Provavelmente nem existe. Mas por quê? Porque os seres fantásticos e imaginários também são considerados substantivos concretos. E os substantivos abstratos? A definição de substantivos abstratos vai muito além de que não podem ser tocados. Então, eu coloquei aqui 4 itens que vão ajudar você a identificar os substantivos abstratos. Então, primeiro, sentimentos. Os substantivos abstratos designam sentimentos: amor, saudades, tristeza, emoção. E nesse caso, sim, precisa de alguém para sentir amor, saudade, tristeza, emoção, né? Senão esses sentimentos não existem. Então, substantivos abstratos, primeiro, designam sentimentos. Eles designam também ações, e nesse caso são palavras derivadas de verbos. Veja, coloquei aqui: corrida, brincadeira, saída,
beijo. Todas essas palavras são substantivos abstratos que designam ações. Você não pode confundir esses substantivos abstratos derivados de ações com verbos. Então, quando você se depara com uma palavra como corrida, você não pode pensar que essa palavra é um verbo. Ah, é o verbo correr. Não, o verbo correr existe, tem lá suas flexões, mas corrida é um substantivo. Eu digo a corrida. A corrida foi divertida. Então, aqui trata-se de um substantivo. E esse substantivo, derivado de um verbo que expressa ação, é considerado um substantivo abstrato. Ok? A corrida, a brincadeira, a saída, o beijo, todos esses substantivos são abstratos e eles são derivados de verbos. Não confundir substantivo abstrato com verbo, ok? Outra definição de substantivos abstratos: designam estados. Que estados, professora? Minas Gerais, São Paulo? Não. Estados como morte, vida, doença, fome. Então, essas palavras também são substantivos abstratos. E a última definição aqui de substantivos abstratos: designam qualidades. Esses substantivos abstratos que designam qualidades são derivados de adjetivos. Então, eu coloquei aqui como exemplo largura. Largura é um substantivo abstrato, né? Eu sei que é um substantivo que eu consigo colocar um artigo na frente, a largura. E esse substantivo largura é derivado do adjetivo largo. Então, largo é um adjetivo. Eu posso dizer que o sofá é largo, por exemplo, um adjetivo. Mas eu digo que a largura do sofá é grande, por exemplo. Então, nesse caso, largura é um substantivo abstrato. Outros substantivos abstratos que são derivados de adjetivos, aqui coloquei como exemplo rapidez, que é derivado de rápido, beleza, que é derivado de belo, gentileza, que é derivado de gentil. Então, veja, afirmações como substantivos abstratos não podem ser tocados e os concretos podem, ou substantivos abstratos precisam de alguém para sentir e os substantivos concretos têm existência própria. Então, são afirmações meio vagas e que podem confundir a cabeça do estudante. Eu prefiro esse conceito sobre substantivos abstratos, que eles designam sentimentos, ações, estados e qualidades. Esse é um conceito mais assertivo, que dá menos margem para dúvidas entre os estudantes. Eu espero que esta aula tenha esclarecido de uma vez por todas suas dúvidas em relação a substantivos concretos e substantivos abstratos. Se você assistiu até agora, coloque aqui nos comentários com a hashtag assistir tudinho. Eu espero que você tenha gostado desta aula, que você tenha gostado da super atuação do Pedro como aluno. Foi divertido gravar esta aula e essa parte. E um grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau! Esqueça tudo que você aprendeu sobre substantivo concreto e substantivo abstrato. Esqueça tudo que você aprendeu sobre substantivo concreto e substantivo abstrato. Eu posso falar uma palavra agora que vai acabar com a gravação. 2 palavras, exatamente. Que destreza! Ai, cancela a gravação.